E aí, conectado, seja bem-vindo a mais um programa Razão Social. Mas antes, você já sabe, é importante você se inscrever no canal e apertar o sininho. Só assim a gente vai conseguir crescer e gerar para vocês boas notícias. E o Razão Social está aqui na Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Bora lá saber como é que anda o trabalho por aqui. Ele é um jovem de 30 anos, já teve a oportunidade de morar fora do Brasil e agora está à frente de uma pasta estratégica para o governo do estado do Rio de Janeiro, além, de ter altura de jogador de basquete. Eu estou falando do secretário de Cultura e Economia Criativa, o Juan Lira. Tudo bem, Juan? Tudo bem, Cadu. Obrigado por estar aqui no seu programa, no Razão Social. É uma honra estar aqui podendo ter a oportunidade de falar um pouco de como é que está funcionando a nossa gestão e um pouco de mim também, que o público aí quiser saber um pouquinho. Pois é, quero saber dessa altura toda, altura de jogador de basquete, mas você resolveu não encarar o desafio do basquete, é isso? Na verdade eu joguei basquete bastante tempo, joguei até os 18 anos de idade, joguei 3 anos no Flamengo, joguei 1 ano no Tijuca e joguei 1 ano nos Estados Unidos, onde foi minha primeira experiência morando fora, inclusive, né? Mas chegou ali a época dos 18 anos, o basquete aqui no Brasil ainda não estava tão avançado quanto está hoje, está melhorando bastante. E era aquilo, né? Ou você estuda ou você treina. Eu treinava quase 6 horas por dia. Então, época de vestibular, fiz a opção, fui para a área do estudo, aí tive que, infelizmente, largar o basquete. Porém, ainda jogo meias peladas de vez em quando com a rapaziada, só para dar uma descontraída. Muito bom. Essa era a pergunta que eu ia fazer, saber um pouquinho da história do Juan. A gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados. Agora, Juan, vamos lá para a nossa pauta de hoje, que é justamente, até avisando a nossa audiência, o pessoal do canal Razão Social, que a gente está aqui justamente para fazer esse intercâmbio. A gente tem feito muita pauta com as pessoas, com as instituições que estão hoje impactando socialmente o nosso estado, o Brasil de uma forma geral. E a gente achou importante, até por uma demanda do nosso próprio público, de entrevistar quem está na gestão, para cobrar depois, no futuro, o que o Juan Lira vem fazendo também dentro da pasta de Cultura e Economia Criativa para o nosso estado. Então, Juan, eu queria que você já começasse a dar uma orientada nesse nosso papo. Por que você resolveu unir a pasta de Cultura e Economia Criativa? Bom, é uma tendência já há alguns anos, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Hoje, por exemplo, se você for na Inglaterra, existe um Ministério de Economia Criativa e alguns outros países como a Alemanha, França, Estados Unidos, China, Japão, eles conseguem muito bem unificar e juntar as duas forças do setor cultural com o setor econômico criativo, que não se dissociam. Na verdade, eles se complementam. A cultura entra com os seus valores, as suas tradições, as suas manifestações artísticas e todo o tipo de tradição de uma sociedade. E, por outro lado, a economia criativa ela vem com esse viés mais empreendedor, esse viés de metodologia de trabalho, de organização, planejamento, para gerar um desenvolvimento econômico para aquele agente da economia criativa, para que no final a gente tenha a nossa finalidade, que é o desenvolvimento social. Então a gente resolveu unir as duas forças e fazer com que a economia criativa seja o sustentáculo do setor cultural, para que o setor cultural, além do desenvolvimento humano, que ele já faz muito bem, possa ter mais robustez no impacto socioeconômico, que ele já faz muito bem, porém ainda não está tão consolidado por conta de falta de organização, planejamento, formação em execução de projetos, num sentimento mais empreendedor, e não é vergonha e não é uma falta de zelo o agente cultural não ter esse viés empreendedor. Pelo contrário, o agente cultural ele tem que deixar de sobreviver de cultura e começar a viver de cultura, começar a gerar emprego a partir do seu talento. A gente tem que começar a dar um passo nessa nova quarta revolução industrial que eu digo, que é a revolução industrial da indústria criativa, em que as novas formas de trabalho hoje não são iguais às das que eram 10 anos atrás.
e daqui a 10 anos assim vai se reformulando. Mudança de ciclo, né? Exatamente. Então, a ciclo. economia criativa vem justamente para pegar todas essas novas transformações e dar a base de apoio para o setor cultural e a cultura, a partir de agora, ser o grande vetor de desenvolvimento e geração de emprego e renda do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a nossa missão, é isso que a gente quer entregar daqui a 4 anos para que a cultura seja vista pela população e entregue e tenha, sim, esse impacto socioeconômico consolidado, mensurável e que a população possa saber a importância do setor cultural. Vamos falar um pouquinho dos projetos, né, que a Secretaria hoje tem. Você pode citar alguns para a gente que estão em andamento aí? Bom, a gente, com esse novo foco na economia criativa, a gente tem apostado bastante nas caravanas do Rio Criativo, né? Até com esse nosso foco de descentralizar a política pública, de estar presente nas 92 cidades do estado. Vou segurar você porque a gente vai fazer uma entrevista com um técnico, né? Com um cara que está aí à frente desse projeto, que é importante a gente trazer também uma pessoa que está ligada, que vai para frente desse projeto, que é o Diogo. Então a gente vai bater um papo agora com o Diogo e depois a gente volta para fechar nosso bate-papo aqui com o secretário Juan Lira, tá bom? Vamos lá. Então, a gente já chegou aqui para atrapalhar o trabalho do Diogo Oliveira, que, como a gente falava, ele é o técnico e é a pessoa da ponta que está trabalhando aí com as caravanas criativas, não é isso, Diogo? É isso aí, meu amigo. Obrigado pela oportunidade de falar, viu? O programa Rio Criativo é um programa de desenvolvimento da economia criativa para todo o estado. E obedecendo essa premissa, esse princípio, a gente sempre pensa as ações de capacitação e educação para os 92 municípios do Rio de Janeiro. Não é à toa que a gente sempre roda com a Caravana do Rio Criativo. A Caravana do Rio Criativo é um evento composto por 3 dias de 6 oficinas. Cada oficina tem 4 horas ali mais ou menos de duração. E essas oficinas são oficinas práticas, que a gente chama de PBL, Project Based Learning. O nome é pomposo, hein? Muito. É aprendizado baseado em projeto, Bacana. né? Em que a gente coloca os atores, os artistas, os agentes, os produtores e gestores públicos municipais para aprender na prática ferramentas ligadas à gestão, melhoria de processo, planejamento financeiro, marketing e alguns recortes setoriais que são estratégicos para essas regiões. Então, o Rio Criativo já visitou as 10 regiões do estado mais de uma vez. A gente já está na nossa 8ª caravana. Essas oficinas são integralmente gratuitas, elas acontecem em espaços públicos, abertos, e todo conteúdo que a gente acha que é relevante para aquela região, depois vai para o nosso site também, como vídeo editado, decupado, com material acessível, para quem não teve oportunidade de ir até aquela caravana, acesse a aula e possa beber um pouco ali do conteúdo da nossa base de conhecimento do Rio Criativo. Diogo, me diz uma coisa, como é que a população, né, que lida com isso, está precisando hoje cada vez mais de beber nessa fonte, principalmente para gerar emprego, gerar renda? Como é que ela tem visto esse início de trabalho agora na gestão nova e na área de cultura e principalmente economia criativa? Perfeito, é muito interessante a gente falar disso, que quando você vai para as regionais, geralmente o produtor cultural não se enxerga como empreendedor. Né? Quando você olha o artista, quem está fazendo cultura nessas regiões, contadores de história, quilombolas, eles não se enxergam como empreendedores. Mas quem faz cultura, quem trabalha com cultura no Brasil, desde sempre empreendeu. Empreendeu achando novas formas de fazer, novos modelos de negócio para propor, novos projetos para incentivar. Então, quando a gente chega, né, com esses nomes pomposos, mas apresentados de uma outra forma, né, com conteúdo que faz jus ao que eles precisam, que atende às demandas do que é aquela região em termos de diversidade cultural, eles acabam baixando um pouco a guarda, aproveitando bastante a caravana e sempre pedindo para que o Rio Criativo retorne para lá com novas ferramentas e novas oficinas. E aí é com base nisso que o secretário propôs o programa Incuba Rio, que é a regionalização do Rio Criativo em 9 escritórios que vão ficar dentro das cidades para atender a população de forma vocacionada. Bacana. Olha, parabéns aí pelo trabalho, Diogo, amigo, muito obrigado, bacana. Viu? E eu espero que, quando a gente voltar aqui, tudo isso que você me disse agora seja efetivamente apresentado com dados, com números, para a gente mostrar que realmente o poder público e a sociedade civil precisam estar unidos para que a coisa funcione de forma sustentável. Com tá bom? certeza. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. Vamos voltar lá para o secretário, tá bom? Estamos de volta. Ô Juan, mais um jovem na tua secretaria, né? Mais um cara jovem, o Diogo é um rapaz jovem. Sim, sim. Né? O Diogo é um técnico da área do setor da economia criativa e tem trabalhado já há alguns anos no setor. Nós temos a missão
né, no nosso plano de governo, nos próximos 4 anos, ampliar as nossas incubadoras de empresas através do nosso programa Incuba Rio. E são cases de sucesso. Vou dar um exemplo, as primeiras 10 startups incubadas no Rio Criativo, do primeiro ciclo, tiveram um aumento do faturamento das suas empresas de 1 milhão para 10 milhões de reais. Só nesse primeiro ciclo, Só no de 1 primeiro milhão ciclo, para 10 milhões de reais? no conjunto das startups. E a nossa ideia é fazer com que esse projeto se multiplique por 10 esse ano. Isso tudo, Juan, eu vou te cobrar depois no futuro. A gente Deve, sabe que deve. o Razão Social vai vir aqui para cobrar ele. Pode cobrar que esse ano ainda serão lançadas as duas novas unidades ainda esse ano. Bacana. Agora, Juan, a gente tem aqui uma pergunta que chegou, né, quando a gente anunciou nas redes sociais que a gente faria uma entrevista com você, que é a seguinte. A gente sabe que falar de cultura tem sido uma pauta polêmica hoje em dia. Como é a visão do secretário sobre o tema e como você analisa as duas necessidades que hoje existem? O incentivo à cultura e também o falar de casos de censura. Vamos lá, eu queria que você respondesse aí o pessoal que mandou. Eu acho que tem 3 pontos que a gente pode começar a desenvolver essa resposta. O primeiro ponto é que a cultura, ao longo do tempo, ficou muito estigmatizada no olhar da sociedade. Ela foi enxergada como um domínio de determinada manifestação artística por parte da sociedade. Porém, a cultura é de todos. A cultura é para todos. Todos nós temos direito e temos que ter acesso à cultura e respiramos cultura, seja em qual for a sua manifestação. Então, o primeiro passo é a gente dissociar que cultura está associada somente a um determinado tipo de manifestação, de expressão de liberdade artística. E, em cima disso, é a gente entender que cultura não é algo supérfluo. Cultura é desenvolvimento. Cultura é desenvolvimento humano, econômico, social. Cultura gera emprego, cultura gera renda. Cultura gera evolução de sociedade. E cultura é transversal, ela dialoga com todas as pastas. Então, a gente tem que desmistificar isso para a sociedade e é, sim, papel do poder público mostrar para a sociedade que, a partir de agora, as cultura de uma forma organizada, planejada, com estudos de impacto socioeconômico, indicadores mostrando quais são os reais impactos das ações culturais na nossa sociedade. E para isso que vem a economia criativa, para dar essa base e mostrar e ajudar na desmistificação. A partir de então, a sociedade vai começar a enxergar a cultura não mais como algo supérfluo, mas como desenvolvimento. Essa é a palavra. É isso que a gente quer fazer. Em cima disso, creio que a parte da polêmica de se falar de cultura vem por essa questão, então a gente não tem que ter medo de falar de cultura, a gente não tem que entender como polêmica, a gente tem que entender como prioridade. Assim como a gente fala com educação, com saúde, com segurança pública, a gente tem que falar de cultura, porque a cultura ela vem num guarda-chuva disso tudo, né? Segurança sem cultura não faz muito sentido, porque você não tem eficiência. Saúde sem cultura fica mais caro. E educação sem cultura é vazia. Todas as ideologias, manifestações artísticas têm que ser respeitadas sempre, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Num segundo passo, eu creio que qualquer tipo de situação que seja aberta ao público, o público sempre tem que ter o direito de escolher, ele tem que ter as informações completas na mesa para saber se ele quer frequentar ou não aquele tipo de evento, se ele quer que o seu filho vá ou não àquele tipo de evento, e isso é papel da sociedade, não é papel do Estado delimitar isso. O papel do Estado é orientar, classificar, mostrar as regras do jogo claras. E em cima dos espaços públicos estaduais, que é onde o Estado hoje tem ação para jurisdição, para delimitar quais serão as ocupações que vão acontecer, se é da ideologia A e da ideologia B, isso não é crivo nosso. Nosso crivo é mostrar para a sociedade que, o espaço público é para ser usado para todos, então a gente tem que demonstrar claramente tudo que vai acontecer para a população poder escolher. Em segundo momento, respeitar sempre aquilo que foi acordado, aquilo que foi posto em contrato, assim como qualquer empresa que se preze faz, para dar segurança jurídica, não só para o Estado, mas para o próprio ocupante e também para a sociedade. Está aqui, dito pela boca, né, do secretário de Cultura e Economia Criativa, o Juan Lira. Agora, secretário, chegou o momento da gente fazer a pergunta, né, que é o grande momento do programa também, que é a reflexão. E aí eu quero pegar, não o secretário agora,
se você me permite, o secretário de Cultura, mas o Juan Lira, Sim. Formado em Relações Internacionais, cidadão brasileiro. Estudante de Direito. Estudante de Direito. Essa eu fiquei sabendo agora também. Posso fazer a pergunta? Está preparado? Com certeza. Então vamos lá. Juan Lira, olha para aquela câmera ali, essa câmera aqui, e diz pra gente qual é a sua razão social. Bom, a minha razão social é que todo ser humano, principalmente todo cidadão fluminense, tenha dignidade, tenha acesso à cultura, educação, saúde, segurança e tenha direito a um emprego, que o trabalho enobrece o homem, tenha direito a uma renda digna, possa, junto à sua família, poder viver e aproveitar essa vida maravilhosa que nós temos na nossa cidade, no nosso estado, com um ambiente assim deslumbrante e que, por muitas questões históricas, nós não conseguimos entender isso. Então, se a gente ter esse sentimento de unir forças, juntar as mãos e entendermos que nós podemos sim juntos dar essa vida digna para o cidadão, e nossa missão aqui vai estar completa. Então, e a sua também. É a minha missão. Se eu estou aqui no setor público hoje é porque eu tenho uma missão de saber que o meu trabalho impacta diretamente na vida das pessoas. Isso não tem preço nenhum. Perfeito. Aí. Essa é a razão social do Juan Lira, secretário de Cultura e Economia Criativa. Secretário, obrigado. Cadu, prazer, realmente, parabéns realmente pelo trabalho, pela equipe toda. E a gente vai ficando por aqui no Razão Social. Lembrando que você pode acessar as nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, tem o Facebook e tem também o canal no YouTube, está tudo passando por aqui. E olha, a gente também tem que agradecer a todos os nossos colaboradores que têm aí ajudado todo mês a manter o canal Razão Social ativo e trazendo sempre pautas positivas e boas notícias. Então a gente vai ficando por aqui. Até o próximo Razão Social Conectando Ideias. Tchau!